Senhor nosso Deus, Pai Celestial, que honra, que privilégio. Muito obrigada, Senhor. Podermos adorar o Deus da criação, o Deus vivo. Senhor, que honra. Nosso Deus, muito obrigada. Santo Espírito de Deus, que o Senhor se agrade de nós. Que sejamos receptivos. Que o nosso coração, Senhor, esteja preparado para o Senhor. Senhor, ajuda-nos e ensina-nos. Estamos aqui para te ouvir, estamos aqui para te adorar. Mas estamos aqui, Senhor, porque só o Senhor tem todo o poder. O Senhor é o único, o Deus vivo, o Deus onipotente, o Deus da criação, mas o Pai das infinitas misericórdias, um Deus de amor. Senhor, muito obrigada. Fale conosco, Senhor. É o nosso pedido e desde já agradecemos. Amém. Graças a Deus. Eu disse que hoje estaríamos falando sobre orações preventivas. Há momentos na vida de um cristão, irmãos, que ele pode não ter a condição de orar, o momento não lhe favorecer a isso, mas se é uma pessoa que leva Deus a sério, que leva uma vida em comunhão com Deus, que ouve e respeita a palavra, mas que vive uma vida de oração, você pode ter certeza que o Senhor Deus, Ele toma a frente da batalha. Muitos livramentos que Deus dá, muitos momentos em que o Espírito Santo opera na vida de um cristão, de um filho, até por intercessão na vida de alguém, por quem se intercede serissimamente, muitas vezes nós não chegamos a tomar conhecimento. Você está aqui, eu estou aqui. Por que estamos? Porque Deus tem dado todos os livramentos. Todos. Todos. Por que nós estamos aqui? Porque Deus tem nos sustentado. Por que nós estamos aqui? Porque Ele tem se mostrado a nós. Ele nos mostrou, literalmente, a realidade. Que é a vida, o que é, como Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No Antigo Testamento, bom, só lembrando rapidamente, que todos já sabem, mas tem muita gente nova que não sabe. Desde o pecado de Adão, que a humanidade ficou separada de Deus, distante de Deus. Embora Deus tenha procurado, Ele encontrou Noé, depois foi Abraão, habitou com a descendência de Abraão, mas a multidão, a humanidade não tinha acesso a Deus. Não tinha acesso a Deus. Tanto que Jesus, Ele diz claramente, diz, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. Ele diz também, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele diz, eu sou a porta. Ou seja, a palavra de Deus, você ouve, você está ouvindo Deus. Jesus te põe diante do Pai. Em todo o Antigo Testamento, o Senhor Deus habitava com o povo de Israel. A partir do momento que Jesus Cristo veio, Ele abriu a porta, Ele próprio é a porta, para que qualquer pessoa, de qualquer país, de qualquer etnia, de qualquer cultura, de qualquer nível cultural, social, seja o que for, para que tenha acesso. Ele se tornou acesso. Dizemos claro e simplesmente, sem Jesus, nada. Com Jesus, tudo. Tudo de maravilhoso. Mas Jesus também revela, a palavra revela os segredos do mundo espiritual. Às vezes cristãos pagam um preço alto, irmãos, de não conseguirem se livrar de determinados momentos graves, sérios ou seríssimos, porque não levou uma vida de oração.
A partir do momento que Jesus Cristo nasce como menino, ou seja, ele entra pela porta aqui na terra. Por isso Jesus diz que ele é o bom pastor, o pastor das ovelhas. Porque o ladrão, que é Satanás, ele sobe, ele vem por outra parte. Jesus diz que ele é ladrão e salteador. Jesus então vem para fazer o resgate. É sempre bom estar lembrando isso. Se oferece em sacrifício, ou seja, Deus o enviou para isso, sacrifício, o Calvário, fazendo o resgate da maldição. Ele próprio sofrendo as nossas maldições. Ele vai então, passando por todo aquele processo do Calvário, processo de sofrimento até a cruz. E ele vai até a morte. No momento em que Jesus dá o último suspiro e morre, a humanidade passa a ter acesso a Deus se receber Jesus. Isso, gente, faltam palavras. Por mais que o nosso vernáculo brasileiro seja riquíssimo em palavras e sinônimos, sinceramente, não dá para expressar o que é a grandeza disso. Por quê? Toda a humanidade separada de Deus desde Adão. E Jesus Cristo, no seu sacrifício, nos abre a porta, o acesso a Deus. Mas sem Ele, nada. Com Ele, tudo. Estamos diante de Deus. Jesus, então, ele passa mais 50 dias na terra, ministrando mais ensinamentos aos seus discípulos. E depois, então, os anjos vêm do céu para buscar Jesus. Eu creio que os irmãos aqui, que os senhores todos, já devem ter lido, pelo menos o começo do livro de Atos dos Apóstolos, quando os anjos de Deus descem numa nuvem, recolhem Jesus, Jesus ressuscitado, glorificado, ele volta para o céu. Quem sabe disso? Então, a Bíblia usa determinadas simbologias bem simples, para uma compreensão clara, para trazer descanso àqueles que aceitam a Jesus. Dizer assim, ó, Jesus, ele veio habitar em você, ele está na tua vida, você não precisa ter medo de nada. É só você manter uma comunhão, uma ligação com ele, é só você dar ouvidos à palavra dele, é só você seguir o que a palavra ensina. Então, os anjos recolhem Jesus, Jesus é recolhido numa nuvem, volta com os anjos de Deus para o céu, e no céu ele é recebido, imagina, né? O pai recebendo o filho de volta depois de, né, ter feito aquela obra tão tremenda e tão sofrida. Ele venceu a própria morte. Só que ele vai ficar ao lado do Pai para interceder por nós. Então vamos por parte, tá? Então vamos lá. Rapidamente em Marcos capítulo 16. Isso é uma das partes que nós aqui estamos revendo. Marcos, segundo evangelho, depois de Mateus e Marcos. Lá no último capítulo, que é o 16, no versículo 19, fala desses momentos que eu acabei de falar aqui. Então, Marcos capítulo 16, versículo 19. Quem lê comigo? Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Olha que coisa tremenda, gente. Então, Jesus, ele deu as últimas instruções para os discípulos, depois de ressuscitado. Já fica aqui na terra, come com os discípulos, coisa tremenda. Depois ele, então, vai na nuvem, é glorificado, volta para o céu. Vai para o lado do Pai, do Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Envia o Espírito Santo até aqui, amém? Amém? Como ele disse para os discípulos, né? Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Consolador.
Ou seja, vocês não vão ter Jesus em carne, mas vão ter o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Então vocês vão estar supridos do céu, o poder de Deus vai estar com vocês não vão estar sozinhos, vocês vão ter condições de vencer qualquer situação, qualquer coisa, qualquer adversidade. Claro que precisa de atenção à palavra, amém, Jesus? Tudo bem. Então tá. Agora, gente, às vezes o cristão, ele dá uma cochilada, ou umas cochiladas, e não leva uma vida de oração fervorosa para ter essa comunhão com o Espírito de Deus através de Jesus. Ninguém chega a Deus sem Jesus, certo? Amém? Tranquilo? Muito bem. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por todos os que o recebem. E nos põe diante do Pai. Só que nós intercedemos pelas pessoas, em nome de Jesus. Olha que coisa tremenda. A partir do momento que Jesus Cristo voltou para o céu, se sentou à direita do Pai, e enviou o Espírito Santo, eu digo sempre que o céu funciona nas nossas 24 horas o tempo todo. Não tem parada, não tem feriado, não tem recesso. Amém, Jesus? Isso é ótimo, isso é bom demais. Sendo que no Antigo Testamento, o povo de Israel, eles tinham os sacerdotes, aos quais eles iam até os sacerdotes para se acertarem com Deus. Então, o sacerdote dizia que tipo de holocausto eles teriam de fazer. Estou falando do Antigo Testamento. Os sacerdotes tinham os turnos e todo dia tinha sacrifício oferecido a Deus. O sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes, era aquele que Deus escolhia, era um só, e entrava diante de Deus no Santíssimo Lugar apenas uma vez no ano. Quem lembra disso? Então, ele orava, ele oferecia o holocausto por ele, pela família, pelos sacerdotes, pelas famílias e por todo o povo. Por todo mundo. E Deus viu que aquilo não estava tão bom, porque os sacrifícios eram feitos em animais. E Deus então enviou Jesus Cristo, e Jesus foi então o cordeiro sacrificial, o cordeiro do sacrifício, um único sacrifício eterno. A pessoa que aceita Jesus, o sangue que Jesus derramou lá na cruz, no Calvário, na cruz, lava os pecados de quem aceita Jesus. Se pergunta em qualquer tempo? Sim. Qualquer idade? Sim. Qualquer ser humano? Sim. Desde que haja sinceridade. Ouviu a palavra, ouviu falar de Jesus, recebeu Jesus, aceitou Jesus, agora pertence a Jesus. O nome está registrado no céu. Jesus pronuncia o nome. O próprio Deus recebe como um filho, membro da família de Deus. Deus quer cuidar da humanidade inteira, mas Ele não obriga a humanidade a aceitar Jesus. Ele manda que se pregue o Evangelho, para que cada um, ouvindo, receba Jesus. Vai ingressando na família de Deus. Continua aqui na terra e vai viver por anos aqui na terra. Mas no céu, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele intercede por aqueles que o recebem. Jesus passou então a ser o sumo sacerdote de todos os que o aceitam como seu Salvador. Amém? Então vamos agora para a gente chegar à oração que prevê, ou seja, uma oração, orações que são feitas, que nos deixam num descanso, certíssimos de que, se houver algum momento lá na frente, que tenhamos uma dificuldade, o Espírito de Deus toma a frente da nossa batalha. Então vamos lá em Hebreus capítulo 4. Carta aos Hebreus.
capítulo 4. Essa parte começa no versículo 14 e vai até o 16. Mas é importante que nós leiamos o título. Isso. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14. O título. Quem lê comigo? Cristo é superior aos sumos sacerdotes do Antigo Pacto. Está vendo, pessoal? Então, no Antigo Testamento, aqui está falando sumos sacerdotes no plural, não eram muitos, era um só por uma temporada. E o próprio Deus escolhia. Aí Jesus Cristo, tá? Ele passa a ser o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote do Novo Testamento, quem o aceita. E agora um sacerdócio eterno. Eterno. Qualquer outro sacrifício. Vocês estão entendendo, derramamento de sangue, nada disso. Então, vamos atentar bem. São 3 versículos, mas são bem explicadinhos. O 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Amém, pessoal? Dá uma paradinha, vamos ver versículo por versículo. O que significa isso? Todas as vezes que você assume, que você fala, que você diz assim, sou salvo sim, sou de Jesus. Todas as vezes que você profetiza alguma bênção, e essa bênção está na palavra e você crê. Então você profetiza. Vou te dar um exemplo de pais profetizando sobre seus filhos e seus descendentes, para quem tem essa fé e sabe usar esse poder. Meus filhos são herança do Senhor. O que a palavra de Deus diz? Que a geração dos justos será poderosa na terra. Como é que um cristão pode aceitar o contrário disso? Até aqui? A importância de você falar, de você profetizar, de você fazer. Confissões aqui são repetições de palavras que cremos. O apóstolo Paulo diz assim, ele diz, cri, por isso falei. Aí ele fala sobre a igreja, ele diz, nós também cremos, por isso também falamos. Ou seja, eu falo o que eu creio e eu creio no que eu falo. Você pode repetir isso comigo? Eu falo o que eu creio e eu creio no que eu falo. Se você diz que seu filho é herança do Senhor, que a tua geração vai ser poderosa na terra, como é que você pode aceitar quando o mal ataca e muita gente diz fazer o quê? É assim mesmo? Mas como é assim mesmo? Se a palavra de Deus diz o contrário. Quando nós cremos na palavra de Deus, aquela bênção que Deus nos dá, aquela garantia que o Senhor Jesus Cristo já nos deu. Quando nós assumimos e falamos com firmeza, fé e segurança, nós estamos plantando na nossa vida. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo é quem confirma as nossas confissões. Por que nós estamos sempre alertando, gente? Dizendo, olha, você é de Jesus, cuidado com a sua boca, não fala maldição, não planta nenhuma coisa mínima na sua vida, de coisa ruim, não planta. Isso é ou não é verdade? Estamos sempre alertando vocês. Por quê? Porque está na palavra, pessoal. O Espírito de Deus teve o cuidado de nos ensinar tudo. Mas Ele não só ensina, Ele trabalha na nossa vida. Então, Jesus Cristo se tornou o sumo sacerdote das ovelhas, daqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Isso é maravilhoso, por quê? Porque faz com que você não sinta medo de nada. Ora, se o Espírito de Deus está em você e está na tua vida, se o próprio Senhor Jesus olha para você e intercede por você, você vai ter medo de quê?
Então, nós temos um grande sumo sacerdote. Quem ele é? Jesus. Versículo 15, vai. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Bom, agora o Espírito Santo está nos dando uma responsabilidade grande. Está dizendo, olha, ele é Jesus, é o Filho de Deus. Foi tentado em tudo, mas não cometeu pecado. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus é o nosso sumo sacerdote e intercede por nós. Por que não vamos atentar para isso? Ah, eu não resisti. Ah, me deu vontade daquilo. Ah, eu esqueci. Ah, eu esfriei na fé. Às vezes os filhos de Deus têm inúmeras desculpas para pecar contra Deus. Contra seu próprio corpo. Posso te dar um exemplo simples. Sei que vai mexer com algumas pessoas. Tem gente assim, não consigo me controlar com comidas que eu adoro. Até é errado de adorar comida. O ser humano tem que comer para viver e não viver para comer. Aí se descontrola todo, desordena todo o seu corpo, perde a saúde. E depois é o que a gente já sabe, desespero, angústia, tristeza, amargura, depressão, tudo começou lá atrás. Jesus foi tentado em tudo, mas nunca cometeu pecado. O que é pecado? Errar o alvo. Então, não cuidar do corpo como templo do Espírito Santo é pecado. Amém? Até aqui? E quando são outras vontades? Pensa. Versículo 16, vamos agora ao ponto-chave. Vamos juntos? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo. Que coisa interessante. Olha só. Quer dizer que eu posso ir à presença de Deus através de Jesus, sempre através de Jesus, amém? Diga, sem Jesus nada. Sem Jesus nada. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Eu falei isso no início, né? Lembra? Todos sabem. No Evangelho de João, Jesus diz, né? Ele diz exatamente isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Depois ele diz no capítulo, eu citei o capítulo 14 agora, mas eu vou citar o 10, versículo 9. Eu sou a porta. Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele diz isso? Então Jesus é a palavra. Mas Jesus, como homem, fez sacrifício na terra. Então ele está à direita do Pai, como sumo sacerdote do seu povo. Olha que coisa tremenda. Aí ele nos dá esse acesso de chegarmos diante de Deus e orarmos, falarmos com Deus. Podemos falar sobre nós mesmos, fazermos pedidos, derramar o coração. Tem vários momentos de orações das mais diferentes, adoração, louvor, petição, súplica, enfim. Podemos interceder por outras pessoas. Devemos fazer isso, faz parte da vida cristã. Só que nós temos de lembrar, tá, da grandeza e da glória que faz parte da nossa vida em Cristo, de nós podermos orar a Deus para determinados momentos que talvez nós não possamos orar da mesma forma. Que é isso, pastora? Uma situação de perigo que você não toma ciência. Deus não vê o invisível que a gente não vê? Então pronto. Então, atenta bem.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Um momento em que só o Espírito Santo pode resolver, pode agir, e a gente nem toma ciência da coisa. Ué, como é que é isso? Então vamos lá. Bom, por base, o Abraão, o sobrinho de Abraão, foi morar em Sodoma. Primeiro ele ficou nas campinas do Jordão, mas foi esticando o espaço dele, chegou a Sodoma. A Bíblia diz que os homens de Sodoma eram maus. O Senhor Deus contemplou aquilo tudo, estou falando do caso de Sodoma e Gomorra, que não tem nada a ver com os nossos dias, porque Jesus já foi à cruz. Diga graças a Deus. Se Deus destruísse a terra por causa de pecado, eu acho que nem mosquito sobrava. Mas vamos então. Então o Senhor Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Só que Deus ouviu as orações e observava o Abraão. Abraão era homem de oração. Quando Deus falou com Abraão, inspirou Abraão e disse, eu não vou esconder de você o que eu vou fazer. Os termos não são esses, eu posso repetir para vocês, mas pouparia tempo se a gente avançasse um pouquinho mais. Deus disse assim, ocultarei eu o que faço a Abraão, visto que Abraão vai vir a ser uma poderosa nação, nele serão benditas todas as nações da terra. Eu tenho visto que ele é sério, ou seja, ele vai ordenar aos seus descendentes, depois dele, que andem nos meus caminhos. Aí Deus chega para Abraão e diz, Abraão, eu vou destruir Sodoma. Abraão, que já levava uma vida de oração, começa a orar. Começa a interceder por Sodoma, porque o sobrinho dele está lá. Muito bem, Abraão orou, passou. Não foi assim, muita gente pensa assim, Abraão acabou de orar, destruiu Sodoma naquele mesmo minuto. Não foi assim. Os anjos foram lá, observaram a cidade, observaram os moradores, passaram a noite na casa do Ló. Bom, chegou o momento, os anjos tiram, a mulher do Ló, todo mundo sabe, olha para trás, né? Ai, meu samba, minha cervejinha. Meu pagode, né? Barulhento. Minhas amigas, meu jogo de buraco. Aí quando eles passam do portão, dos muros, as cidades eram muradas. Havia muitas invasões. E quando eles passam do portão principal da cidade, que eles já estão fora de Sodoma, que a mulher do Ló olha para trás, os anjos então voltam para executar a obra, o mandado de Deus, para executar a ordem de Deus. É muito interessante observar isso. Por que Deus tirou o Ló lá de dentro? Porque ele era sobrinho de Abraão? Sim, mas não propriamente por isso. Mas porque Abraão intercedeu. Abraão intercedeu e lá na frente, no momento da execução da ordem de Deus, o que se passa na memória de Deus? É isso que eu quero observar com toda a igreja. Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. É o versículo 29, tá? 29. Quem lê comigo? E aconteceu que, destruindo as cidades da campina, Deus se lembrou e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Interessante, não é? Deus manda os anjos tirar Ló. Mas na hora que ele está destruindo, ele não pensa mais no Ló. Ele pensou em quem? Em Abraão. Quem é que orava? Abraão. Quem leva uma vida de oração está sempre na memória de Deus. Por quê? Porque a tua voz entra no céu todo dia.
Deus escuta você, você fala com Ele, através de Jesus que está à direita e intercede por você. Olha que coisa tremenda. Isso é uma ação e interação. Você age com o céu e interage com o céu. Através de Jesus Cristo. Amém aqui? Tranquilo? Deus se lembra de Abraão. Porque Abraão era homem de oração. Ele estava sempre orando a Deus. Vocês já pensaram se os pais orassem constantemente, diariamente? Não é ficar repetindo, Deus tem misericórdia de mim, Deus me ajuda. Não é nada disso. É chegar diante de Deus, Senhor, é isso, 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 que a tua palavra diz isso, eu estou aqui firme. Não abro mão disso. Vamos lá. Tá bom. Então você vê que quem leva uma vida de oração fica na memória de Deus o tempo todo. Então Deus mandou destruir Sodoma consciente de que ele já havia atendido a oração de Abraão. Ele já tinha dado livramento ao sobrinho de Abraão. Amém, pessoal? Agora nós vamos ver uma outra coisa muito interessante. Como eu digo, eu chamo de oração preventiva, porque ora agora e Deus vê lá na frente, no momento certo, sem que ninguém saiba ou perceba, não consiga nem perceber, Deus já está trabalhando. É incrível isso. Salomão, filho de Davi, herdou o trono do pai. Ele viu Davi como exemplo extraordinário de homem de Deus, servo de Deus, temente a Deus, adorador, obediente, cumpridor dos compromissos com Deus e que o Senhor Deus lhe dava. O Salomão, no início do seu reinado, ele demonstra uma admiração pelo pai extraordinária. Não que depois não foi assim, é que depois Salomão tomou um desvio violento, né? Por causa da fraqueza do coração dele, se apaixonar por qualquer mulher. Mas vamos lá. O Salomão foi quem Deus escolheu para construir o templo de Jerusalém, lá no Oriente Médio. Salomão constrói, Deus deu tudo na mão do Davi e disse, eu quero que teu filho construa. E assim foi. Quando o templo estava pronto, o Salomão foi consagrar o templo, fazendo uma dedicação do templo a Deus. Agora vamos entender. O templo do Espírito Santo somos nós. Chamamos a igreja, lugar onde o Espírito de Deus está. Sim, mas Deus não habita em paredes. Ele habita no seu povo, mas ele vem no meio do seu povo. Amém? Só que no Antigo Testamento, tá? Lá em Jerusalém, quando houve a consagração daquele templo, foi algo extraordinário, fenomenal, impactante. O Salomão vai consagrar o templo. E é muito interessante como ele ora a Deus pelo povo de Israel, chamando a atenção do Senhor Deus para dizer assim, tipo assim, quando eles vierem e orarem, escuta, atende. Ou seja, eu estou orando para que o futuro deles seja abençoado pelo Senhor. Oração prévia, tudo bem antes. Lá no livro de Reis, primeiro livro de Reis, vamos lá? Primeiro livro de Reis. Lá no capítulo 8, a partir do versículo 22. Agora, pessoal, achou o capítulo 8 do primeiro livro de Reis? Então dá uma paradinha, olha para cá. Nós não vamos ler todos os versículos, é um texto bem longo e não há necessidade. Você gosta de fazer a leitura da palavra para pegar todo o contexto? Tranquilo, você lê em casa toda essa parte. O que nós vamos observar aqui? Porque Salomão viveu o tempo da lei de Moisés, tá?
O que nós estamos observando está em cima da carta aos Hebreus, do capítulo 4, versículo 16. Que nós devemos chegar diante de Deus, ao trono da graça de Deus, ou seja, vamos chegar diante de Deus para orar, para entregar situações futuras que nós não sabemos como serão, mas que Deus sabe e que Ele pode agir. Se algum mal vier, Ele toma a frente. Uma prévia oração para que Deus haja na nossa vida o tempo todo, principalmente nos momentos lá na frente que forem difíceis ou alguma coisa muito difícil. Até aqui tranquilo? Então nós vamos ver como Salomão consagrou o templo para favorecer o povo de Israel em todo o tempo, para que o futuro daquele povo fosse uma bênção. Então lê comigo. Primeiro nós vamos de 1 a 9, tá? De 22 a 31. Eu digo 1 porque é o primeiro versículo que nós vamos ler, mas não é 1. É o versículo 22. O título é Salomão ora a Deus. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel. E estendeu as mãos para os céus. E disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos que andam de todo o seu coração diante de ti. Que cumpriste com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste diante de mim. Nós vamos até o 31, tá, pessoal? Quem quiser ler comigo, vamos lá. 26. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração do teu servo. Dá uma paradinha. O que Salomão está fazendo? Senhor, atenta bem para a oração que eu faço ao Senhor hoje. E está fazendo uma oração de dedicação do templo, de consagração daquele lugar. Continuando, vou voltar para o 28. Volve-te, pois, para a oração de teu servo, para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa. Dá uma paradinha. Pastor, a gente pode fazer isso para nós ou para o espaço físico do templo? Não. Deus diz assim: eu velo sobre a minha palavra. Deus está de olhos nas nossas 24 horas, na sua palavra, para cumprir aquilo que nós cremos. Até aqui está tranquilo? Está tranquilo? Continuando então, 29. Para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração do teu servo fizer neste lugar. Dá uma paradinha. O Espírito de Deus não pode atentar para uma casa, para um lugar? Claro que pode, irmãos. Claro que pode. E vai atentar. Só que nós podemos orar em qualquer lugar, sim ou não? Nós podemos orar em qualquer lugar. Você pode orar numa viagem, você pode orar no banheiro de um avião. Ou de um ônibus interestador, intermunicipal. Você pode orar no cantinho do banheiro da casa onde você está hospedado. No banheiro de um hotel. Você pode orar na rua, sem abrir a boca. Ué, sim ou não? Deus no som dos pensamentos? Mas vamos continuar. Versículo 30. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, e ouve também e perdoa. Então ele consagrou o templo.
Agora, ele vai fazer a oração prévia. Ou seja, se algum mal surgir lá na frente, ele já orou para que Deus ouça e socorra. Que isso, pastora? Tremendo. Vai comigo agora no versículo 31. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento para o juramentarem, e vier o juramento diante do teu altar nesta casa, ou seja, quando ele se voltar para a tua palavra e se arrepender, versículo 32, ouve tu então nos céus e age e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu procedimento sobre a sua cabeça, e justificando o justo e fazendo-lhe segundo a sua justiça. Dá uma paradinha. O Salomão viveu no tempo da lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Nunca faça uma oração pedindo vingança a Deus. Ore sempre para liberar perdão. Diga graças a Deus. E abençoe sempre, porque se o mal tentar atingir aquela pessoa, Deus vai lembrar da tua oração. Continuando. Vamos lá. Versículo de número... Agora, olha, pessoal, vou só pegar a oração prévia. O quando. Se. Como é que é isso? Vamos lá. 33. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e torna a levá-lo à terra que tens dado a seus pais. Olha Salomão beneficiando, fazendo uma coisa tremenda em favor do povo de Israel. Fazia assim: Senhor, qualquer pessoa do teu povo e chegar aqui e fizer uma oração, atende. Vem mais, versículo 35. Quem lê? Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que deste ao teu povo em herança. Ele não está chamando as bênçãos, pedindo a Deus que abençoe o povo de Israel em qualquer tempo, de qualquer dificuldade, sim ou não? Olha que coisa tremenda. Ele está fazendo orações agora, oração agora. Se o mal atacar lá na frente, ele já preparou o caminho do povo para o povo ser abençoado. Isso não é fantástico? Mas vem mais. Olha o versículo 37. Tem tudo a ver com os nossos dias, hein, gente? Vai comigo, 37. Quando houver fome na terra, olha a crise aí. Quando houver peste, dá uma paradinha. Já sabemos que é uma peste? Você não quer que no tempo de Salomão se conhecesse pandemia. Qualquer doença contagiosa que atingisse uma gama de pessoas, o termo hoje é pandemia. Mas no tempo bíblico era... Então volta ao versículo 37. Vai comigo em voz alta. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, olha as portas aí, e houver alguma praga ou doença, 38. Toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa, 39. Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo visa o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Diga graças a Deus. Como Salomão consagrou, pessoal, para que Deus abençoasse todo Israel no futuro. Ou seja, se eles errarem, se arrependerem, eles vão orar, perdoa. Vai haver uma peste sobre a terra, para que o Senhor dê livramento, perdoa, guarda. Isso não é tremendo? Prévias orações para um futuro de bênçãos. Tem só mais uma que eu quero compartilhar com vocês.
voltando ao Davi. O rei Davi já estava envelhecendo. Todo mundo sabe que ele era um adorador desde pequenininho, desde criança. Todo mundo sabe? Davi estava envelhecendo. Seus cabelos estavam ficando brancos. E Davi já tinha no coração que Deus dava uma vida longa. É uma das promessas de Deus, mas tem que ter fé para isso. Davi tinha uma certeza que ele ia ficar bem velhinho. A cabecinha estava ficando branca. Aí ele faz uma oração para o futuro dele. Olha que coisa interessante. Essa é tremenda. Vai no Salmo 71. Salmo 71. É o versículo 9, só esse. Salmo 71, versículo 9. Vamos juntos? É lindo demais. Quem lê comigo? Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando for acabando a minha força. Alguém já viu alguém bem velhinho que está com dificuldade de andar porque está muito, muito velhinho? Vai dizer para mim que você não viu. Te aponto vários. E digo que eu estou a caminho. Olha que oração preventiva. Eu estou me prevenindo nos cuidados de Deus para quando eu ficar velhinho, Ele não me rejeitar. Ou seja, Ele continuar me usando e me abençoando. Isso não é lindo? Sim ou não? Tremendo. Não me rejeites na minha velhice. Vamos juntos de novo. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. Ou seja, eu não vou ter força que eu tenho hoje para fazer o que eu faço. Não me rejeite, não me abandona. Ou seja, Davi está dizendo, cuida de mim. É lindo demais, não é? Esse Jesus não é maravilhoso? Oh, obrigado, Jesus. Valeu.